Olá, feliz sábado, meus lindos, família linda de Deus. Tudo bem com você? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz porque hoje é sábado. Também porque um grande amigo meu, o Hudson, saiu da UTI, saiu do hospital, já está em casa, depois de ter pego Covid. Eu estou muito feliz com isso, sabe por quê também? Porque essa igreja orou por ele. E não existe nada que tenha mais poder do que uma oração. Uma igreja em oração derruba qualquer parede. E num dia específico desse período que ele estava em coma, ali induzido, a gente ficou muito aflito numa sexta-feira. E várias pessoas estavam orando por ele e sentiu uma dor profunda no coração. A gente sentiu que ia perder ele por um momento. E ele disse ontem por vídeo, um relato, de que uma tia do outro lado do mundo sentiu a mesma coisa. Só que ela mandou um áudio para ele dizendo que quando ela sentiu isso, ela orou de madrugada. E ela sentiu que Deus entrou no quarto dele e curou ele. Naquela mesma noite, a gente sentiu a mesma coisa. Eu quero dizer para você que não existe nada mais poderoso do que uma igreja em oração. O nosso propósito hoje aqui, nesse sábado, é trazer a mensagem do céu para você. Somos pessoas imperfeitas. O som falha, a música falha, mas Deus não falha. E esse Deus do profeta Isaías, ele ainda está no meio de nós. E eu disse para ele ontem, ele falou, o ano passado começou o ano, eu estava num lugar tão bacana, só que esse ano, o meu ano começou no hospital. Será que meu ano vai ser bom? Eu disse para ele, com certeza vai ser bom, porque eu não acredito que você tenha tido um ano que toda uma igreja orou por você. Justo no comecinho do ano. Então vai ser bom. E eu disse para ele e para os meus amigos, que a gente faça como Isaías, eis-me aqui, Senhor. No começo do ano e no final do ano, que a gente diga, como Paulo, eu venci essa batalha. Eu quero te convidar nesse momento, para estar conosco, na reflexão da lição da escola sabatina, que nós estamos falando sobre Isaías, um profeta maravilhoso, uma história maravilhosa, e assim como esse Deus que diz, que esconde o seu rosto de tristeza das imperfeições do mundo, mas nunca deixa de estender suas mãos, Ele também pode fazer o mesmo com você. Por mais que você ache que Ele esqueceu de você, Ele nunca esquece. Abra seu coração nesse momento, para você receber a mensagem do céu. Porque esse Deus está ainda pronto para estender as suas mãos para você. Eu quero convidar meus amigos, Nilce, Paulo e Mônica, para que a gente possa fazer reflexão desse Deus maravilhoso. Bom sábado, Júnior. É um prazer ter você aqui com a gente, Nilce e Paulo também, esse casal tão querido. É um prazer ter você aí na sua casa, que está nos acompanhando durante esse sábado. Nós vamos começar já a nossa quarta lição, que fala sobre o livro de Isaías. Só que antes de iniciarmos, nós vamos pedir que Deus nos oriente. E eu vou pedir que a Nilce faça uma oração para a gente, por favor. Querido bom Deus, nesta manhã do teu santo dia, estamos reunidos para abrir a sua palavra, ó Pai. Seja o nosso guia, o nosso orientador, derramando uma bênção especial sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas que estão aqui participando, e também, Senhor, sobre a nossa mente, que possamos ter a compreensão segura para os nossos passos, que possamos fazer as melhores escolhas por Jesus. Amém. Amém. O título da nossa lição fala sobre um caminho difícil. E eu achei tão bonito a história que o autor compartilhou com a gente, que ele conta de uma garotinha que era cega e estava no quarto andar de um prédio em chamas. E os bombeiros não conseguiam colocar a escada perto da onde a garotinha estava para poder salvá-la. E a última coisa que eles pensaram foi de colocar o pai num megafone e ele conversar com a filha. E ele disse assim, filha, o papai está aqui, tem uma rede aqui embaixo para te acudir, e no momento que eu falar, você vai pular.
E quando o pai conversou com a garotinha, ela pulou no exato momento, e daqui o relato diz que ela estava tão tranquila, tão serena, que ela não quebrou nenhum osso, ela não distendeu nenhum músculo da confiança que ela tinha no pai. E quando eu penso nos caminhos difíceis na nossa vida, né, quando a gente não enxerga uma solução e que bate aquele desespero, como seria mais fácil a nossa vida se a gente confiasse no Pai inteiramente, né? Sabendo que o Pai está ali, mesmo nós estando cegos perante uma situação, que Deus está ali para nos acolher. E que a gente caísse realmente nas armadilhas da vida totalmente seguros, né, e relaxados, sabendo que Deus está ali para nos acolher. Aqui na nossa história, que fala de Isaías, a gente até pensou em começar aqui com o Paulo, né, que tem um conhecimento muito bom, para ele nos falar de uma parte histórica que fala de uma profecia cumprida. Fala para a gente, Paulo, o que diz essa parte da lição? Para nós entendermos melhor, eu acho que é melhor nós lermos o texto. Isaías 7, o capítulo 7, dos versículos 14 ao 16. Vamos ler aqui então. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. É interessante que essa profecia nós aplicamos comumente ao Messias, a Jesus, a Emanuel, o Messias Emanuel. Mas existe um detalhe interessante aqui nessa profecia, que Acás, ele deveria participar desse momento. É interessante que ele deveria participar. Então, para que Acás participe desse momento, há necessidade que ela se cumpra dentro do tempo de Acás. Então, essa profecia, além, logicamente, nós podemos aplicar ao Messias, e ela deve ser aplicada ao Messias também, mas particularmente aqui Isaías, ele queria chamar a atenção de Acás. Acás foi um dos piores reis que houve na história de Judá. E é interessante a gente entender aqui que o povo de Israel, ele foi um povo unido durante o período em que dos governos dos 3 primeiros reis, né, Saul, Davi e Salomão, e a partir da morte de Salomão ele se dividiu. Então nós temos o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, a capital, Jerusalém. Reino do norte, Samaria. Do lado do reino do norte, nós temos um país chamado Síria, que tinha como capital Damasco. A sul, nós tínhamos a Síria, um nome muito parecido, mas há uma diferença aí. O que acontece? O povo de Israel esteve em constante briga, luta um com o outro, sul e norte, sempre lutando pela supremacia, pela união, mas eles nunca conseguiram se unir. E havia naquele momento, eles deveriam sofrer um ataque de Israel sobre Judá. E Israel então se une com a Síria para atacar Judá. E o rei de Jerusalém, o Acás, neto de Uzias, que foi um excelente rei, temente a Deus, ele resolve não acreditar. Porque no capítulo 7 a gente vê ali outro chamado, que Deus diz assim, me pede um sinal, e eu vou te dar um sinal. E Acás ele se recusa, ele recusa a ajuda de Deus, e ele resolve confiar no rei da Assíria para ajudá-lo. E isso daí resulta num completo fracasso para ele, porque aquilo que deveria acontecer naturalmente, Deus diz isso, aquilo que deveria acontecer naturalmente, aconteceu, porém, Judá antes, Acás fez
uma aliança com a Síria, com o rei da Síria, que tem um nome estranho aqui, o Tiglat-Pileser III. Então ele faz um acordo, né, com o rei da Síria, para que o rei da Síria possa ajudá-lo. Qual que é o problema aqui? Acordos militares são feitos naturalmente, mas o problema aqui está aonde é que Acaz estava colocando a sua confiança. Ele deixou de confiar em Deus e ele resolve colocar a confiança dele em alguém, em um rei, né? Um rei pagão. Isso. E já que você tocou nesse assunto, inclusive foi o que a gente estudou semana passada, né? Deus oferecendo, né, um acordo para Acaz, até falou para ele o sinal que ele quisesse, Deus daria para ele, né? Só que o fato de ele não ter aceito esse acordo, Nilce, gerou consequências que não foram muito boas, né? Fala para a gente dessas consequências. As consequências não muito boas vêm dizendo ali, né, em Isaías 7:17, a terra seria coberta de abelhas e moscas, espinhos e abrolhos. E o convite, queridos, está vindo para nós hoje. Convite sobre convite. O povo de Israel, que no caso somos nós, o Israel moderno, volte-se para mim, olhe para mim. Mesmo Acaz tendo rejeitado, Deus oferecendo, peça alguma coisa. Então, trazendo para nós hoje, como eu posso aplicar na minha vida diária isso? Você está com problema no casamento? Antes de procurar ajuda humana, procure a ajuda de Deus. O que Ele quer te dizer para a sua vida? Você está desempregado? Ore mais, leia a palavra, peça ajuda de Deus. Está com problema com filhos? A mesma coisa, o convite vem sobre convite para o Israel rebelde que somos nós. Que possamos ter essa visão de buscar a Deus em primeiro lugar. Acaz quis agradar a Tiglat-Pileser III, viu o altar lá no templo dele, pagão, falou, eu quero agradar, então vamos reproduzir aqui no templo de Jesus, no lugar do altar de Jesus, querendo agradar, em primeiro lugar, os homens, né? Foi a ruína dele, porque ele não creu em Deus como Todo-Poderoso e o Deus das impossibilidades na nossa vida. E como cristãos, nós devemos priorizar a ajuda de Deus, ouvir a voz dele. Em Coríntios, Paulo fala, aquilo que nós não vemos são promessas eternas. E é interessante, né, Nilce, como a gente tem a tendência como ser humano de pegar a ajuda das pessoas mais influentes, com mais poder, com mais riqueza, e daí quando a gente esgota essa ajuda e vê que não deu certo, daí a gente procura Deus. E deveria ser exatamente o oposto. O oposto, né? o oposto. Paulo, aqui o próximo tema da lição, ela fala sobre o significado de um nome. E é um nome meio estranho esse, né? Muito estranho, muito estranho. Eu vou até ler o nome aqui em hebraico, porque eu não consegui decorar. Maher Salal Hasbaz. Na realidade, ele significa rápido, despojo, presa, segura. Isso aí, esse nome, é interessante que Isaías, ele é convidado a escrever numa pedra esse nome. E esse nome, ele chama duas testemunhas, porque naquela época não tinha um tabelionato, né, para se registrar o nome em tabelionato. Então, ele chama duas testemunhas para que eles atestem aquilo antes mesmo de conceber. E aí, o relato bíblico diz que ele vai ter com a profetisa, no caso aqui, entendemos que seja a esposa dele, e ela tem um filho, e ele coloca o nome desse filho. E aí, se a gente voltar lá na profecia que a gente acabou de ler, né, no capítulo 7, do versículo 14 a 16, ali dá algumas informações, que essa criança ainda não teria condições nem de falar e etc. E nós vemos que quando o filho de Isaías era pequeno ainda, a Síria já havia tomado a
parte norte, né, o povo de Israel, Damasco, eles já tinham sitiado essas cidades. E eles tinham alguns problemas aqui a resolver, inclusive falta de alimento, essa coisa toda. Mas Isaías, ele tinha um outro filho. E o nome do outro filho também muito estranho. O nome desse outro filho era Um Resto Volverá. Então, o que ele queria dizer com isso? É que eles sofreriam ataque, eles seriam espalhados, né? E sempre eles faziam isso para poder descaracterizar esse povo. Eles espalhavam esse povo por vários lugares, para eles não terem contato mais uns com os outros. E aí, Deus diz assim: mas eu ainda vou recolher esse povo um dia. Então, veja, lição para a gente tirar. Apesar dos erros do povo, Deus ainda estava sempre dando outra chance para eles. Incrível isso, né, Paulo? E é o que ele faz com a gente hoje em dia também, né? Com certeza. Nilce, aqui, ó, eu achei que essa é a parte mais bonita da lição da semana, que fala que não temos nada a temer quando tememos a Deus. Só que esse temer não é de medo, né? Não, esse é um temer de adoração. Quando nós vamos para Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, né, no verso 6, nós vemos: temei a Deus e dai-lhe glória. Então, adorar a Deus, né, e dar-lhe glória. Um temer de respeito, de submissão. Porque o amor deita fora o temor. Nós temos isso em 1 João, né? O amor deita fora o temor. E a essência do caráter de Deus é o amor. E o que o inimigo faz? Ele traz para nós o sentimento de medo. Ao nos aproximarmos de Deus, sentirmos medo das consequências. Então, eu vou seguir a Deus por medo. Ou por uma barganha. Eu vou fazer isto porque eu preciso daquilo. Então, são coisas que o inimigo trabalha no nosso coração. Mas o convite para nós hoje é temer a Deus e dar-lhe glória. Ser submisso à vontade dEle. Que assim nós vamos deitar fora o temor. E tudo o que nos traz temor, nos afasta da adoração a Deus. Temor da forma errada. Porque nós devemos temer a Deus e adorá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Em todos os momentos, em todas as situações. Temer a Deus é confiar no resultado, né? É confiar que Ele pode nos ajudar, nos guiar e nos proteger. E é uma coisa interessante, né, Nilce, porque o medo nos paralisa, né? Exatamente. Então, assim, se eu tenho medo de Deus, eu não vou conseguir ter um relacionamento com Ele, né? Porque realmente o medo nos deixa acuados e sem condições de reagir, né? Então, realmente é um pensamento totalmente equivocado, né? Que temos que ter medo de Deus, né? E nós estamos justo saindo ou no meio de um contexto de medo, né? Onde muitas pessoas estão morrendo de medo da pandemia, do Covid, né? Que até se afastam da cura, de tanto medo que não buscam nem ajuda, né? E aqui vem dizendo: olha, me adore, me coloque em primeiro lugar, não ame as coisas do mundo, mas ame estar comigo em comunhão, em oração, em leitura da palavra. Por isso Isaías é o profeta do Evangelho. Ele usava a Bíblia para tudo. Ele não usava as palavras dele, ele usava o assim diz o Senhor. E é o que nós estamos sendo convidados a fazer nesta manhã, né? É verdade. Paulo, o nosso último tema aqui, ele aborda um pouco do ocultismo, né? O que aconteceu? Bom, esse eu acho que foi o maior problema do povo de Israel. Quando eles se afastavam de Deus, eles se voltavam para as práticas idólatras. Isso a gente percebe desde o povo de Israel, quando cativos, lá no Egito, que eles passaram 400 e tantos anos prisioneiros, né, como escravos lá no Egito. O problema do povo de Israel sempre foi, eles se afastavam de Deus
E aí, quando eles se afastavam de Deus, eles se voltavam para a idolatria. A idolatria, na realidade, o que é? O ídolo, o que ele é? Ele é uma representação que cada indivíduo fazia, cada nação, cada tribo tinha o seu ídolo, ou vários ídolos, que eles adoravam como se fosse o senhor deles. Isso nós temos hoje na prática do ocultismo, do espiritismo moderno. No verso 19, Isaías, ele convida, ele diz assim: quando você disserdes, consultai os necromantes e os adivinhos. Quem são os necromantes? Necro, mortos. É a consulta aos mortos. Quer dizer, os adivinhos, é tentar fazer as adivinhações através da consulta a espíritos. Parece algo assim muito simpático, num primeiro momento. Porque, note, você perde um ente querido. Aí você diz assim, não, deixa eu vou ter a chance de vê-lo novamente, ver o que é que ele tem, qual é a mensagem que ele tem para mim, e etc. Só que, na realidade, a Bíblia diz que nós não estamos consultando a quem nós pensamos que estamos consultando. E esse foi o problema de Acás. Ele foi, primeiro foi colocado que ele trouxe o altar dos deuses idólatras para dentro do templo em Jerusalém. E a partir daí a gente vê que Acás só foi descambando, né? E a orientação de Isaías que nós encontramos no verso 20 do capítulo 8 é o quê? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão a alva. Ou seja, a lei, nós temos a lei dos 10 mandamentos, não tem por onde fugir. E o testemunho, nós temos aí a orientação profética. Todos os profetas que nós vemos aí, Antigo, Novo Testamento, eles devem servir de guias, né, de orientadores para a nossa vida. E é uma coisa assim, quando a pessoa ela se afasta de Deus, né, eu acho que uma das coisas mais difíceis do ser humano é lidar com a morte de alguém, porque nós fomos criados para a vida, não para a morte, né? E esse misticismo em torno da morte é que deixa a mente do ser humano muito equivocada. E é uma tristeza isso, né? Nilson, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O Paulo já falou sobre a idolatria. O que a gente poderia ver como uma idolatria moderna nossa? O primeiro mandamento dos 10 já vem combatendo o politeísmo, né? Não terás outros deuses diante de mim. E hoje nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, né? Filmes, novelas, desenhos, alimentos, trazendo a gente com deuses, como que eu posso dizer, ocultos aos olhos. Então a maçonaria tem o seu deus, a yoga tem o seu deus, né, que é a serpente, da onde você tira a energia. Então são coisas boas, aparentemente, inofensivas, mas que ele está usando. Porque a gente não pode esquecer que estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal. E as armas dele é a feitiçaria, necromancia, todas as formas de espiritismo, né? Ah, mas é tão bom, fala de amor, fala de Jesus, mas são as armas de Satanás. E o cristão não deve fazer uso das armas de Satanás, mas buscar a confiança no poder de Deus, na restauração que o Deus pode fazer na nossa vida. Então nós devemos fugir desse tipo de coisa. Por quê? O que o inimigo quis lançar lá no Éden, lançou. A imortalidade da alma. E o que ele está fazendo hoje, ao fazer uso de todas as espécies de espiritismo, ocultismo e tudo mais? É a imortalidade da alma, né? Ele quer trazer para as nossas crianças, nos desenhos e tantas outras coisas, exatamente isso. A imortalidade da alma, para que não haja um Salvador, não haja necessidade de Deus, né? Nos restaurando, nos transformando a cada dia,
E nós ficamos naquela situação de um caminho difícil, com a escolha em nossas mãos. E o meu convite hoje para nós é: escolha Jesus, sem olhar para trás, né? Em todas as situações da sua vida. Deus é o Deus das impossibilidades, onde cessa a nossa força, começa o poder dele quando pedimos, quando aceitamos, e que possamos não ser rebeldes, né? Porque Apocalipse 22:15 fala numa pequena lista dos que não estarão no céu, e ali diz o que? Fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, e enumera mais algumas classes. Então, que possamos ter o discernimento, buscar conhecimento na palavra, na vida dos profetas, e ter o discernimento de fazer o certo porque é certo. Temer a Deus por amor, pela obediência, as bênçãos são condicionais à nossa obediência, que nós possamos ter esse sentimento. Amém, isso mesmo. Júnior, fala para a gente das nossas participações aí. Tem várias aqui. O interessante é do Dr. Mustafa, dizendo que nasceu num contexto muçulmano e quando teve contato, foi um dos primeiros livros que ele teve contato, foi com o livro Isaías, que fez toda a diferença para ele. Também foi falado aqui pelo João sobre o medo, e que o mundo realmente vem passando por um momento de muito medo. E o próprio Isaías fala de um contexto lá, né? Não chamem conspiração aquilo que o povo chama conspiração. Não temam com que o povo teme, porque o Senhor teu Deus está contigo. Eu acho que é a mesma aplicação. Não temam com o que o mundo teme com a questão aí do Covid, porque nosso Deus está contigo. E eu acho interessante essa questão da adoração do dia de hoje. Tem um rapaz aqui que falou sobre a teologia de hoje. Eu acho que hoje está muito mais eficiente a estratégia do inimigo, né? Ele fala aqui também sobre isso, porque um grande Deus que a gente criou é esse negocinho aqui, né? E o povo, a gente está muito anestesiado, porque a gente está perdendo o estímulo daquilo que é profundo, para que a gente possa dedicar nosso tempo daquilo que é mais raso. Eu vejo que a gente produz vários conteúdos profundos aqui, mas o que mais tem views são os stories de 30 segundos. As pessoas não conseguem assistir mais de 30 segundos. Dali em diante já fica maçante. Então o cérebro nosso está programado para ver coisas mais rasas e mais rápidas e dinâmicas, e isso aqui já começa a ficar entediante. Falar de Deus, Isaías, Síria, Israel, Judá, Damasco, e começa a ficar chato, né? E o apelo, acho que muitos aqui falando disso, o apelo é para que realmente a gente se volte para as coisas de Deus, principalmente no momento que a gente tem vivido. Isso mesmo. Nós já chegamos no final da nossa lição, infelizmente, mas Paulo, eu queria começar com você. De tudo que você estudou essa semana, o que você gostaria de destacar que te chamou mais atenção? Olha, eu acho que a lição dessa semana, ela vem nos advertindo e, ao mesmo tempo, ela nos dá esperança. A advertência daquilo que nós não devemos fazer, né? Do que nós não devemos, aquilo que nós devemos fazer, e a esperança de que, se nós colocarmos a nossa vida, se nós nos recorrermos ao Deus Altíssimo, nós vamos receber a graça. Amém. E para você, Nilce? O caminho pode ser difícil, mas a vitória em Cristo Jesus, ela é verdadeira. Que possamos ter humildade de reconhecer a nossa pequenez diante do poder restaurador de Deus na pessoa do Espírito Santo. Que isso seja o nosso consolo. Eu sei a quem buscar, eu sei a quem amar. Se eu estiver com Deus ao meu lado, eu não tenho nada que temer. Isso mesmo. Eu gostaria de terminar essa lição lendo o nosso resumo, que diz o seguinte: por meio das ações e da família de Isaías, bem como de suas palavras, Deus reforçou a mensagem de advertência e esperança.
O único caminho seguro é crer que Deus sabe o que está fazendo. Ele tem amor e poder para guiar, proteger e sustentar aqueles que o permitem. Para aqueles que recorrem a outros poderes, há apenas escuridão. Que a gente possa tirar essa lição realmente como uma lição para a vida, né? Que a gente confie em Deus acima de qualquer coisa e que a gente sempre lembre, assim como aquela menininha que ela não enxergava e confiava no Pai para as coisas que a gente também não enxerga, que a gente possa acreditar que o nosso Pai está fazendo o melhor para nós. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço a sua participação aí em casa, convido para que você continue com a gente nos momentos a seguir, que teremos de louvor, de adoração e o culto divino. E vamos então terminar esse momento com uma palavra de oração, e eu peço que o Paulo faça uma oração para a gente. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti a nossa honra, a nossa glória pelo que o Senhor fez e faz por cada um de nós. E queremos nos colocar em Teus braços de amor, para que o Senhor realize na nossa vida tanto o querer quanto o efetuar. Nos dê essa graça, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.